Hoje a gente vai falar aqui sobre prisão após segunda instância, né, que é uma coisa que muita gente ainda defende e que é um conceito equivocado, né, ele está objetivamente errado, porque como a gente vai ver aqui, ou a prisão ela é preventiva, ou ela após a primeira instância, ou ela após a segunda instância. Não tem um tipo de prisão depois disso, né. Como a gente vai ver, não existe prisão após terceira instância, por exemplo. Então, primeiro a gente vai ter que explicar o que é primeira, segunda instância e o que as pessoas erroneamente chamam de terceira instância, né? Então, imagina aqui que você está sendo processado, você é réu num processo, um processo penal, então você está sendo acusado de um crime. O que vai acontecer? A primeira coisa ali do processo vai ser justamente a parte da acusação, né? Então, é o que a gente chama de petição inicial, que vai apresentar a acusação contra você, e depois você vai ser chamado para apresentar a sua defesa, que é o que a gente chama de contestação. Aí vão ter vários atos ali no meio, né? Mais simplificando, né? Por exemplo, vai ter a audiência para ouvir testemunhas, mas daí o que vai acontecer? O juiz ele vai escrever uma sentença, né? Que vai ser a decisão que vai reconhecer se você deve ser condenado ou não por aquela acusação. Então, para condenar, né? Enfim, ele vai ter que reconhecer que você realmente cometeu aquele crime, que foi você, né, de fato, que você é culpado, etc. E para ele não condenar, daí pode acontecer várias coisas. Prescreveu, não sei, você morreu, daí também pode acontecer, não tinha prova suficiente, etc. Enfim, aí vamos imaginar que você foi condenado, né? Por exemplo, aí a 4 anos de prisão. Aí o que você faz? Você não concorda com essa decisão, você é inocente, vamos supor, e você vai querer uma outra opinião, né? E essa outra opinião é o que a gente chama de recurso. O que vai acontecer? Você vai redigir um documento ali explicando por que você acha que aquela decisão está errada, né? Um advogado normalmente vai fazer isso por você, né? Você não sei que você seja um advogado. E daí você vai explicar porque, de acordo com quais provas no processo, você é inocente e a sentença está equivocada. E aí, esse recurso vai subir para outro tribunal, né? A gente chama de subir, né? Então, aqui, até esse momento, até você entrar com esse recurso, estava na primeira instância, e assim que você entrar com o recurso, esse recurso vai ser analisado na segunda instância, que daí vai ser uma turma de juízes, não vai ser um juiz só, normalmente são 3. Esses 3 juízes vão ler ali o seu recurso e vão reanalisar o processo. Então, essa vai ser a segunda instância, né? Normalmente, a segunda instância é no próprio Tribunal de Justiça mesmo, né? Então, a primeira instância vai ser no Tribunal de Justiça, por exemplo, de Santa Catarina, a segunda instância normalmente também é no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, só que vai ser julgado daí por desembargadores, né? E não por juízes, na verdade. Esse seria o termo correto. E vamos supor agora que o seu recurso ele foi improcedente, ou seja, o juiz não mudou, os desembargadores não modificaram a decisão do juiz da primeira instância e mantiveram ali a sua condenação de 4 anos. O que você pode fazer? Você vai ver, por exemplo, se tem alguma questão de divergência ali entre decisões de tribunais que são conflitantes com aquela decisão que foi tomada contra você, e você pode entrar com um processo no STJ de, por exemplo, uniformização de jurisprudência, né? Ou de incidente de demanda repetitiva, por exemplo, quando tem várias demandas muito parecidas ali. E aí o processo vai ser julgado no tribunal do STJ, né? Do STJ, que vai ser julgado também por ministros aí no STJ. E ainda assim é segunda instância, tá? Porque essencialmente você vai estar recorrendo, você vai ser julgado por 3 juízes também. Ou vamos supor que tem uma violação de direito constitucional, né? Então, algum direito constitucional seu foi violado, direito à imagem, direito à vida, direito à liberdade, etc. Daí você vai entrar com um recurso extraordinário no STF, né? Que é o Tribunal Constitucional, como a gente explicou no vídeo anterior, aqui nesse mesmo canal. Então, você vai parar lá no STF. É isso que muita gente chama de terceira instância, né? Que seria o STF, ou talvez até STJ, mas geralmente o pessoal chama STF de terceira instância. Mas não é. Na verdade, um processo só vai parar no STF se ele tiver matéria constitucional, né? Se ele não tiver matéria constitucional, ele não vai parar lá. Mas o que ocorre, né? A Constituição Federal tem vários princípios ali, né? Como eu citei aqui, direito à vida, direito à saúde, etc. E, normalmente, as pessoas vão alegar, né? Que algum direito desses foi violado. Geralmente vai ser improcedente, né? Então, a maior parte desses processos, eles acabam bem rápido no STF e mantém a condenação, né? Mantém a decisão anterior. Então, a STF, na verdade, não é uma terceira instância, ela também é uma segunda instância, ela também é um tribunal, essencialmente, no qual as pessoas vão entrar com recurso, né? A não ser que
seja questão de prerrogativa de função, né, o tal do foro privilegiado, e daí a pessoa vai ser julgada também na segunda instância ali no STF. Então, não, a gente não está falando de terceira instância. E por que a pessoa não pode ser presa após ser julgado o recurso? E aí que vem a questão de para que serve a prisão preventiva, tá? A gente tem essa figura aqui no Brasil e em boa parte do mundo da prisão preventiva, que serve principalmente por dois motivos, tá? O primeiro motivo é evitar que a pessoa fuja, né? Então, por exemplo, se ela tem algum risco dela fugir e tal, não sabe onde que ela mora, etc. Daí as pessoas acabam sofrendo a prisão preventiva justamente para evitar que elas sumam. E o segundo motivo é por perigo, né? E aí a gente tem principalmente 3 tipos de perigo, né? O primeiro é o perigo para a sociedade em geral, né? Então, o perigo de a pessoa voltar a cometer homicídio, voltar a cometer roubo, etc. O segundo motivo, o segundo tipo de perigo é o perigo econômico, né? Então, do perigo, por exemplo, de a pessoa continuar cometendo crimes financeiros, se ela tiver algum tipo de acesso ali, algum sistema que permita que ela faça isso. E o terceiro tipo é o perigo para a investigação, então que ela destrua provas, que ela ameaça testemunhas. Então, se tiver, e também, né, além disso, tem que ter evidências de que ela cometeu aquele crime, evidências fortes, para ter prisão preventiva. Então, se ela representar um desses 2 perigos aí, né, ou de fuga, ou um desses 3 aí que eu falei, né, de econômico para a sociedade, ou a questão aí de destruir provas, então daí ela pode ser presa preventivamente. Salvo isso, então realmente não teria por que uma pessoa ser presa antes de esgotar todos os recursos dela, né? Então, por que você vai prender uma pessoa após ela ter seu recurso julgado? Qual que é o motivo para isso, se ela não representa nenhum desses perigos? Não tem porquê, né? É mais razoável que ela responda para essa sem liberdade. Até por causa de uma coisa bem evidente, né? As pessoas podem ser absolvidas, né? Elas podem ser inocentes e se acontecer por acaso de ela ser presa, vai ser um dinheiro, inclusive se você é liberal, presta atenção nessa parte, vai ser um dinheiro que vai ser gasto pelo Estado para manter a pessoa ali na prisão por nada, né? Vai ser um gasto inútil ali. Além de questão da que muitas vezes a pessoa ela vai cometer um crime que a pena vai ser menor que 2 anos, não vai ter por que ela ser presa, ela vai passar mais tempo ali respondendo o processo que, assim, realmente não tem por que isso acontecer, não tem um motivo para uma pessoa ser presa sem ser preventivamente após o julgamento do recurso, após o julgamento na primeira instância. Então, o que normalmente acontece? A pessoa ela pode responder para a sua liberdade, né? Até esgotar todos os recursos dela. Então isso alguma hora vai acontecer, né? Ela pode recorrer para o STF, pode entrar com uma declaração, mas se alguma hora ela continuar fazendo isso só com o objetivo de adiar a prisão dela, o juiz pode reconhecer que esse recurso ele é protelatório, né? Ou seja, ele tem o único objetivo de adiar a prisão e não reconhecer, e daí a pessoa perde ali o direito de recurso e vai ser presa eventualmente. Mas e o risco de prescrição? Não tem, na verdade, né? Porque o prazo da prescrição é contado do último marco do processo, né? Então, o primeiro prazo da prescrição é contado a partir do dia em que se sabe quem foi o autor do crime, ou seja, quem cometeu o crime. O segundo prazo é contado a partir da queixa, né? Ou seja, quando no Ministério Público. O terceiro prazo é contado a partir justamente do início do processo, da competição inicial. O quarto prazo é contado a partir da sentença. E depois é contado a partir de cada acordo, né? A partir de cada decisão sobre um recurso, um marco de declaração, etc. Então, cada recurso que for julgado vai zerar o prazo prescricional. Então, a pessoa não vai, na prática, conseguir que prescreva dessa forma. Ela só vai conseguir se o judiciário for incompetente, né? Porque normalmente os prazos que a pessoa tem para recorrer são 10 dias, 15 dias e tal, e o prazo que o juiz tem para julgar é infinito, né? Então vai ter juiz que vai sentar em cima do processo, esquecer que ele existe, infelizmente, mas daí a culpa também não é da parte, a culpa é do juiz que faz isso, né? Infelizmente a gente sabe que isso acontece, às vezes até, infelizmente, propositalmente, né? Mas então realmente não tem porque a pessoa ela ser presa após o julgamento de um recurso, ela vai ser presa depois que esgotar todos os direitos de recurso dela. Realmente não existe um motivo para ela ser presa após o julgamento do recurso, ou após a segunda instância, o que chamam. Então, por que essa pauta era defendida? E agora, sendo bem sincero mesmo, né? Lá em 2018, o Lula ele estava na frente das pesquisas eleitorais, ele ganharia do Bolsonaro. Então as pessoas elas queriam que o Lula saísse da corrida eleitoral o quanto antes possível
para que ele não fosse eleito presidente, porque se ele fosse eleito presidente, daí o processo que estava correndo na Lava Jato, ele ia ficar parado, ele só ia poder ser preso depois ali que ele saísse do cargo, eventualmente. Então, o Lula ia ganhar a eleição e eles queriam evitar que isso acontecesse. Por isso que o processo foi acelerado ali para que o Lula fosse preso. Por isso que a gente defendeu a prisão para a segunda instância para que o Lula, de fato, fosse preso antes da corrida eleitoral, antes das eleições. Aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa, assim, porque o Lula é inocente ou coisa do tipo. Não é nem essa questão. Ou porque você não deveria votar no Bolsonaro, etc. É óbvio que, assim, eu não votei no Bolsonaro. Jamais votei no Bolsonaro. Mas, se você quiser defender algum tipo de lei, você tem que defender por motivos justos e não por uma questão ali que só vai fazer sentido naquele momento específico. Então, naquele momento específico, você talvez quisesse que o Lula fosse preso logo, mas isso não faria nenhum sentido em outros casos, em outros processos. Você não pode criar uma lei para um caso específico, você tem que criar uma lei pensando para toda a sociedade, não para o caso do Lula. Então, por favor, se vocês forem defender alguma lei, se vocês forem defender alguma posição política, defendam racionalmente, não baseado em conceitos errados, como esse conceito que a gente falou aqui da prisão após segunda instância. Bom, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.